E eu acho que a RNO está muito mais para ginatologia do que para ortopedia. Acho não, eu tenho certeza. Foi minha tônica da vida inteira. Na verdade, quando a gente pensa ou fala em RNO, a gente deve pensar que a RNO ela é uma disciplina, uma filosofia de se ver o funcionamento do sistema estomatognático, onde a fisiologia de todo o sistema é diferente do que é visualizada por algumas outras escolas de oclusão, que eu diria que enxergam a fisiologia da oclusão, da mastigação diferente. Então, de novo, por isso que eu volto toda hora ao início do século passado. De novo, a grande diferença foi lá atrás, quer dizer, na hora que foi fundada a escola gnatológica, que passou a acreditar que havia desoclusão unilateral, foi a grande diferença, quer dizer, naquele momento se passou a ver o sistema mastigatório funcionando diferente do que nós vemos. A gente vê da forma que Guise propôs, ou que a gente encontra nas bocas de indivíduos mais primitivos, que é a oclusão bibalanceada. Estas bocas, ou melhor, essa oclusão mais primitiva que eu falo, é uma oclusão que, a nosso ver, é a oclusão ideal. Obviamente que hoje em dia, com os hábitos modernos, ela acaba não perpetuando ou mesmo se instalando no ser humano. Mas se nós tivéssemos todos os estímulos normais, a gente teria um crescimento e desenvolvimento normal e uma oclusão normal, como é vista na RNO, como é vista nas bocas que tem essa mastigação, essa oclusão bilateral e bibalanceada. Agora, a grande diferença que eu vejo é que, como eu coloquei, é que a RNO, ou melhor, às vezes, como nessa própria imagem, a gente pode estar visualizando uma coisa e vendo outra. Então, se a gente for ver nessa própria imagem, a gente acaba vendo que aqui tem um ancião de chapéu, aqui tem uma senhora com uma saia, com um vestido, aqui é um cachorro, e o conjunto acaba aparecendo, dentre outros, né? Acaba aparecendo como se fosse uma pessoa mais idosa, mas que é composta por uma série de imagens diferentes e acabam dando uma visão para a gente diferente do que a gente mesmo vê. Eu acho que é isso que acontece. Às vezes a gente está pensando que está fazendo uma coisa de uma forma e vendo dessa forma e acreditando nisso, e na verdade a forma é outra. A RNO, como eu já coloquei para você, ela, e para vocês, né? Ela é baseada, é puramente rica e baseada em estímulos e respostas proprioceptivas. Isso a ortopedia também é. Mas é diferente, porque em RNO nós usamos para reabilitação a função, a resposta do órgão em função. Tá? Os nossos
essencialmente, principalmente, a RNO, ela não é baseada exclusivamente ou principalmente em acessórios para provocar a reabilitação, e sim, ela funciona para ou como o seu principal objetivo é a ação do próprio órgão para a sua recuperação. O que quer dizer isso? A gente está vendo aqui alguns dentes com anatomias, etc. Esses dentes são encerados, são dentes jovens. Esses dentes jamais poderiam estar participando de uma boca adulta, mais madura, porque aqui não tem desgastes. Mas o que é a RNO? RNO ou se baseia nesses estímulos, e nós devemos procurar, principalmente, o estímulo dental e das articulações temporomandibulares para provocar essa recuperação do órgão. Olhando para as DTMs, porque se fala muito que DTM não tem relação com oclusão, eu falo que os músculos, a articulação realiza, os músculos proporcionam e os dentes guiam o movimento. Então, não é possível você ter uma DTM sem analisar a oclusão, porque quem guia toda oclusão são os dentes. E, se a gente for fazer uma composição de todos esses elementos, a gente vai verificar o quanto que é importante o estímulo dental para a recuperação do órgão nos movimentos de lateralidade. Isso vem antes da ortopedia, porque eu estou falando o tempo todo de estímulo, de ação e resposta, que também ocorre na ortopedia, mas é de outra forma. Então, a RNO, como eu disse, ela está mais ligada à mastigação, resposta através dos circuitos que ocorrem através da mastigação, do contato dos dentes, do movimento das ATMs, etc. E não através exclusivamente de aparelhos. Por isso que eu falo que a RNO não é ortopedia. A ortopedia é uma especialidade, é uma técnica, e que com ela, através da ortopedia, você pode chegar à reabilitação neuroclusal, como pode através da ortodontia, como pode através da prótese, como pode através de várias especialidades odontológicas, se chegar à verdadeira reabilitação neuroclusal. Então, você pode ter a reabilitação do órgão através do ajuste oclusal, de próteses, placas planas utilizadas de acordo com os princípios da RNO, e não como muitas vezes a gente vê placas planas sem ajustes de pistas indiretas, placas planas altas, placas planas volumosas, pistas, quando eu digo placas planas, pistas, né? Volumosas, sem individualização do ajuste de altura e de inclinação, em que se fica esse absurdo de colocação de que pistas indiretas planas têm que ser paralelas ao plano de Camper, e que não é. Na verdade, toda a RNO é extremamente bem ajustada ao indivíduo e individualizada. E as respostas que a gente procura é para cada indivíduo, para cada tratamento, para cada situação. E eu digo isso e talvez determine ou eu consiga colocar o porquê que eu falo que não tem relação com ortopedia, porque eu vejo que a ortopedia está bastante ligada a desenvolvimento, a crescimento, a estímulos e respostas de estímulos, mas ela tem como principal instrumento os seus aparelhos.
E a RNO, ela não pode ser exercida se esquecendo disso, que está aqui no slide, que são os estímulos que nós temos que realizar para virem em forma de resposta proprioceptiva. Esses estímulos. Então, vamos só ler um pouquinho aqui. A RNO se baseia, sua proposta terapêutica, no estímulo neural captado pelos dentes no ato em que, sobre eles, contato massagem funcional, tanto pela manutenção da vida como para a sua atuação terapêutica. Isso significa o seguinte: o contato não é em oclusão cêntrica ou funcional. O principal contato funcional é em lateralidade. E essa questão, por muitos e muitos anos, isso fala na década de 90, eu sofria muito por causa disso. Na década de 90, tinha muita oposição, porque nós falávamos sobre ajuste oclusal com muita veemência. E o que se colocava principalmente em ortopedia, que, quer dizer, numa determinada época passou a se colocar que os dentes eram intocáveis, que não se poderia fazer ajuste em adolescente, que não podia fazer ajuste nisso, aquilo. Gente, não é assim. Isso é a visão realmente da ortopedia, não sei se mais da época, mas acredito que é a visão mais do aparelho. A nossa visão da RNO sempre foi plástica, sempre foi de função mastigatória. Então, não havia cabimento, como não há, você não ajustar os dentes para que eles recebam o estímulo necessário para ter resposta de desenvolvimento. Então, a grande diferença, não é a grande diferença, uma das diferenças é essa, mas a principal é que quando a gente fala de RNO, eu estou falando do sistema mastigatório, de como ele funciona. E quando você fala da ortopedia em si, você está dando propostas para reabilitar o paciente através de aparelhos, etc. Eu acho que essa que é a grande diferença. Porque se a gente colocasse que a ortopedia está absolutamente linkada com a RNO, também teria que colocar que a ortodontia está, que a prótese está, etc. Tudo que você for tentar reabilitar na boca, poderia colocar como estando junto com a reabilitação neuroclusal, como não é. A RNO, ela é movimento. Movimento absolutamente importante da RNO. Engraçado, porque aqui não está me aparecendo esse slide. Ah, está aqui. Espera aí. RNO é equilíbrio e movimento, que são dois requisitos básicos da reabilitação neuroclusal. Opa! Então, é a ativação das articulações temporomandibulares, principalmente ou basicamente em lateralidade, quando o côndilo é tracionado à frente, e a massagem oclusal dos movimentos de lateralidade, onde se tem força do lado de trabalho e apoio do lado de balanceio. Para o sistema se desenvolver e se manter equilibrado, preservando suas estruturas, ele deve ser estimulado em tótono, ou seja, onde todas as estruturas exercem as suas funções. Isso quer dizer as ATMs, os dentes, os órgãos dentais, que é osso, dente e periodonto, e todos os músculos que envolvem a mastigação. Então, de novo, quando a gente está falando de RNO, eu estou falando de um sistema funcionando por ele só. E recuperando, pode ser com alguns acessórios, alguns elementos externos, mas principalmente se ativando o sistema mastigatório, que a gente volta a ter uma situação em que precisamos estimular, aqui, isso daqui é como se fosse esses
essa ilustração amarela e verde, que é para massagem oclusal, para estimular periodonto, osso e manter o dente vivo em sua situação. Isso é o que a gente chama de unidade selada. Então, vamos de novo. É o movimento de lateralidade com estímulos nos dentes e não só em cêntrica. Então, por exemplo, não há como você falar em RNO sem mostrar um caso em lateralidade direita e esquerda. Você precisa mostrar aqueles contatos e mostrar os dentes sendo estimulados. E o estímulo não é em oclusão cêntrica. E eu vejo muito pouco ser demonstrado, mesmo em aulas de ortopedias e ortodontias e prótese, eu não vejo fotos de casos mostrando lateralidade. E se não mostra, para mim, não está fazendo RNO. Só faz RNO quem mostra a boca funcionando. Eu tenho aqui uma boca para mostrar um pouco para vocês do que é RNO. E do que é RNO, engraçado que estão as duas imagens suas aqui, e não só a minha. Mas vamos ficar assim. Aqui uma boca, dá para ver bem? Uma boca muito antiga, tratamento antigo. Não lembro de quanto tempo faz, deve ter a data no próximo slide, quando acabou, em que você tem esses movimentos. Essa daqui é muito antigo, então os movimentos de lateralidade no início eram bem ruins, mas para qualquer colega que possa entender um pouco de oclusão, vai observar que com a sobremordida inicial, os movimentos bordejantes são realmente muito ruins. Esse paciente não tem os caninos, então fica mais difícil porque não tem desoclusão canina ou guia canina, nesse caso, para que vocês possam ver os movimentos de lateralidade. Inclusive, um assunto que eu quero falar para vocês, que é super importante. O assunto sobre a guia canina. Mas isso aqui eu não vou falar agora, vou falar mais para frente. Esse assunto da guia canina é super interessante. Há pouco tempo atrás, inclusive, me veio um colega, acho que era da França, e me ligou pelo telefone. Queria falar comigo, falou que eu estava falando coisa errada, que eu estava falando que a RNO tinha guia canina. Eu falei, não, estou certo. Não tem contato em trabalho e balancê. Tem? Não tem. Bom, daqui a pouco, mais para frente, a gente conversa sobre esse assunto. Vou voltar aqui na questão do caso. E era um caso assim. Então, se eu colocar uma ortopedia aqui e deixar esse caso em classe 1 e terminar a boca e fotografar, ela vai ficar bonita. Mas muitas vezes ela não vai ficar funcional. Isso é o mesmo caso. E essa boca é uma boca de RNO, que a gente pode dizer que esse caso foi tratado sob os princípios da RNO. Vocês vejam uma coisa, como todos os elementos em lateralidade têm contato. Foram feitos pequenos ajustes, independente da idade, porque se não fizer ajuste, você não consegue chegar aos estímulos necessários para provocar a reabilitação neuroclusal. Agora, óbvio que você não vai fazer ajustes irresponsáveis, nem eu, nem os nossos colegas que fazem RNO, e muito menos o professor Planas, jamais preconizou alguma coisa desse tipo. Ajuste é feito onde é necessário. E aí que está. Se você entender os princípios, a filosofia, a essência da RNO, você vai entender que não existe reabilitação do órgão mastigatório, não é RNO, sem você ter estímulo de todos os órgãos. Óbvio também que nem em todos os casos você consegue isso. Você consegue numa criança pequena. Você começou um tratamento mais cedo. Um adulto você não vai conseguir, porque ele tem alterações gravíssimas, por exemplo, da situação do plano oclusal,
que a gente vai ver mais para frente na hora que eu falar sobre as leis de Arnold. Então, essa boca, eu não sei o quanto que a gente consegue ver em detalhes aqui. Eu não sei se o meu mouse marca, mas parece que sim. Se vocês forem olhar, cada um desses dentes estão sendo estimulados nos contatos funcionais, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E se vocês observarem que saindo da oclusão funcional, o AMIC, tá? Mas a oclusão funcional de planas, saindo dessa situação, levando a boca à direita e à esquerda, eu tenho contato de todos os dentes. Então, muitos falam, não, mas isso não é possível. Não, é possível. É possível e a gente tem uma série de casos, muitos casos, que isso ocorreu de uma forma tranquila. Que a boca vai crescendo, você vai guiando o crescimento, vai provocando pequenas intervenções, não só com ajuste aqui, óbvio, aqui eu tive ajuda de aparelho, tá? Mas que eu vou transformando a boca de uma situação em que ela tem uma condição para essa, tá? Então, e o que acontece? Se vocês analisarem no anterior, que era como havia sido finalizado o caso, e eu posso considerar não finalizado porque a boca não acaba, mas o caso tinha acabado o tratamento com o aparelho, etc., a gente tem um desvio de linha mediana aqui para o lado esquerdo. E o ângulo funcional mastigatório, ele está ajustado para o indivíduo mastigar mais do lado direito, que é esse lado aqui. Isso é RNO, porque você acaba o caso assim. Essa oclusão funcional, mas o que acontece? Você vai dar condição e proporcionar ao sistema mastigatório que ele realize a mastigação do lado oposto, para que com isso, a médio e longo prazo, se continue a restauração, a reabilitação do órgão mastigatório. Então, o que a gente está vendo aí? O quanto que é importante eu estar trabalhando com estímulo, com os conceitos da RNO, e de certa forma, ou de certa forma não, isso diverge, ou quer dizer, é diferente do que a própria ortopedia funcional dos maxilares. Esse caso mais para frente, a gente já tem uma situação de linha mediana melhor, depois de alguns anos de finalizado. E vocês vejam a qualidade desse tratamento, em que nós temos trabalho, lado direito, é onde se realiza a força. Balanceio, onde se tem apoio. E do outro lado, a mesma coisa. Do lado esquerdo, da mesma forma. Importante, e voltando àquela situação de guias, que depois eu quero aprofundar um pouco, todos esses dentes têm guias. Todos os dentes têm guias. Então, você vê que e o que significa ter guias? Eles têm uma forma de sair no movimento de lateralidade. Isso é muito importante. A mandíbula tem que sair para baixo, para o lado e para frente, dos dois lados. Senão, você detona a ATM do paciente, estraga a ATM. E com isso acabam repercutindo em problemas futuros, que são as DTMs, e que acabam colocando o seguinte, não tem relação com oclusão. Não tem relação com oclusão? Como isso? A boca funcionou a vida inteira, golpeando a oclusão, porque tinha guia invertida nos movimentos laterais, e daí você vai colocar lá na frente que tem um problema intrínseco da articulação, mas que não tem nada a ver com a oclusão. Não dá. E vocês podem ver que no próximo, aqui é só para exemplificar, onde você tem força e onde você tem o trabalho, tá? E aqui, como ou o que foi acontecendo com essa boca, quer dizer, ela apresentava um grande desvio de linha mediana para um lado, a gente foi ajustando a boca, terminou o caso, acertou a boca com ângulos funcionais, isso vai melhorando e ao longo da vida
a boca vai se reequilibrando, vai se reorganizando. Então, se a gente for pensar, a articulação temporomandibular que funcionava de um jeito antes de ter todos esses ajustes, ou no início do caso, passou a funcionar de uma outra forma, e desta forma, além de reabilitar a questão estética, funcional, que é importante para a comunidade atual, eu fui reabilitando função, fui dando melhor funcionamento para as articulações temporomandibulares, eu fui fazendo com que o órgão inteiro sofresse, recebesse estímulos adequados, e com isso essa boca está apta para viver o resto da vida de uma forma tranquila. Outra coisa que o Planas falava bastante é isso aí, que não se podia esquecer que o principal objetivo da RNO é o equilíbrio do sistema mastigatório. Isso é muito importante. E é uma coisa que não sai da minha cabeça e não sai da cabeça de ninguém que compreendeu o RNO. Esse daqui é um selo da Associação Espanhola, provavelmente algum congresso que eu fui, foi em Barcelona, que teve uma homenagem de 100 anos do professor Planas, e foi muito bonita, eu tive no congresso, dei uma aula lá. E é um selo que eu resolvi colocar aqui. Então, voltando, a superfície oclusal, gente, é o estímulo, é o lugar onde vai captar o estímulo. São 2 lugares, ou 3 lugares importantes, vamos dividir em 3. São as 2 ATMs e os dentes. Só que os dentes são 32 órgãos. Olha a dificuldade da gente, né? A gente tem que tratar da DTM, ou das articulações temporomandibulares, e não esquecer disso. São 2 articulações, uma de cada lado, uma articulação de cada lado, que terminam em superfícies duras. São os 32 dentes. Esses 32 dentes têm que trabalhar em conjunto com as articulações. Isso, para explicar como que isso trabalha em conjunto, só de uma forma, sabendo as leis de Arnall, que é a matemática da odontologia. E não dá para confrontar, não dá para discutir isso, porque isso é matemático. Falam toda hora, trabalho, evidência, vamos basear em que isso, trabalho é matemático. Pega um articulador que você vai perceber e você vai entender. Vai entender sobre oclusão, sobre equilíbrio. Eu escutei outro dia falar que agora que o plano oclusal deveria estar regulado pelos músculos. Eu não entendi muito bem. E também não compreendo. Plano oclusal, eu vou passar isso mais para frente para vocês, ele só está regulado por uma relação. Ele só é determinado por isso. Pelas trajetórias condílicas, as trajetórias que os côndilos deslizam sobre as cavidades. E é o ângulo que é formado que vai determinar o plano oclusal lá na frente, que é diferente, inclusive, de um lado e do outro, nas arcadas. Então tá aqui é uma boca que a gente deve pensar. Uma boca, estou vendo aqui, muito antiga, isso aqui é de 2006. É uma boca que provavelmente eu fiz uma pista direta lá atrás. Eu não sei se coloquei o caso aqui inteiro. Não pus. Mas que é para mostrar como que ela deve funcionar. Lado de trabalho e balanceio, estimulando as articulações temporomandibulares. Direita e esquerda, dente, articulação 1, articulação 2, dente embaixo, no meio, dente guia oclusão para um lado e para o outro, dente que guia. A oclusão vai sendo formada ou reformada pela oclusão, porque os dentes que estão guiando as articulações. Então,
Quem realiza o movimento, de novo, isso é super importante. E eu cheguei a essa tríade, essa colocação, quando eu comecei a ver muito que DTM não tem nada a ver com oclusão. Para mim, isso é um absurdo. As articulações realizam o movimento. O músculo proporciona, ele proporciona, ele consegue fazer com que essas articulações andem para lá ou para cá, ou façam um movimento que for. Agora, quem guia os dois são os dentes. Você pode ter sem guia nenhuma. Você vai falar para mim, se você não tiver dente, você não vai ter guia. Você vai movimentar a mandíbula. Mas enquanto você tem dente, quem está guiando são os dentes. E na hora que você não tiver dente, também a mandíbula não vai precisar fazer movimento de lateralidade, porque ela não tem função, a não ser que ela tenha uma dentadura. E se a dentadura for montada segundo os princípios de Guise, bibalanceada e com os princípios fundamentais de oclusão, você vai ter, daí sim, movimento articular, muscular, guiado de novo pelos dentes e amparado pelos dentes. Essa é mais uma foto que eu tenho para mostrar para vocês, professor Planas, e essa daqui é muito boa, uma minha, que era o professor Planas ensinando as leis de Anal no articulador. Então, eu peguei um close, é uma foto antiga, tirada de foto, da mão dele me ensinando sobre as leis de Anal, que eu vou dizer para vocês que eu devia ter colocado já no meu escritório para eu entrar e sair todo dia e nunca esquecer delas também, porque elas são muito importantes. Então, continuando sobre a questão lá colocada, o que a gente colocou, por que eu entendo que a RNO não é ortopedia? Porque ela é intervenção direta nos AFMPs. Agora, às vezes eu tenho visto bastante, até legal, porque tem muita gente que está querendo fazer RNO, mas que coloca algumas bocas que faz um movimento de lateralidadezinha, assim, que é micro. Não, um pouquinho para... Não, gente, o movimento de lateralidade para ser mostrado, ele é maior, é um pouco mais amplo. Porque daí que a gente vai estar entendendo um pouquinho dos ângulos funcionais. E outra coisa também, você terminar um caso e mostrar a lateralidade, mas que não tem equilíbrio, é melhor não mostrar. É melhor mostrar essas fotos de lateralidade de bocas equilibradas. Ou então o seguinte, que você não está equilibrada, mas como você está objetivando equilibrar. Isso é RNO. Isso é RNO. Aqui. RNO é intervenção nos AFMPs. E o que é intervenção em AFMP? É, na verdade, intervenção nos ângulos funcionais mastigatórios, para fazer com que a boca tenha contatos em trabalho e balanceio. E dessa forma, você vai estimular o dente, osso e periodonto. E fazer essa tal dessa unidade selada se manter viva. Se você não tem essa situação, eu não sei se falei nessa parte da aula ou em outra, mas o trauma, ele não é só trauma de batida, de sobreesforço. O trauma também é falta de função. Então, ele passa a ter falta de função e ele acaba indo embora. Então, o que eu quero fechar aqui com vocês é o seguinte, que RNO é estímulo funcional da mastigação, que a gente só pode fazer RNO assim. E por isso que eu digo, às vezes, que existe uma confusão, porque foi a forma que o professor colocou para difundir ou colocar RNO como ortopedia, mas que ela acaba não sendo. Isso é claro que eu vejo que a ortopedia funcional dos maxilares é uma técnica, uma especialidade fantástica. Eu utilizo
própria técnica, como também a ortodontia, como também a prótese, mas a ENO é uma filosofia de oclusão que vê a boca funcionando de uma forma um pouco diferente, ou melhor, de uma forma muito essencial, da forma que ela é, e que os seus tratamentos se baseiam em estímulos dos órgãos que compõem o sistema mastigatório à espera de respostas. E para isso podem usar, ou pode utilizar, aparelhos de todas as técnicas e formas, próteses, aumento de situação de plano oclusal, ou o que quer que seja, para se chegar à reabilitação neuroclusal. Obrigado.